Boa tarde a todos. Venho novamente trazendo a palavra de Deus para cada um de vocês. E a palavra que vamos falar hoje, ela está em Deuteronômio 27 e vai ser do 1 até o 26, que é ele completo, ok? Nós vamos tratar sobre a ordem que Deus deu de levantar um padrão e gravar a lei nele, né? E as maldições que serão lançadas no Monte Ebal, ok? Daí amanhã a gente vai falar, se assim Deus permitir, né? Sobre as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim, na verdade, né? Que é a terra que o povo de Israel entraria para receber, né? E Deus deu essa ordem: lança as maldições sobre o Monte Ebal e as bênçãos sobre o Monte Gerizim. E os castigos da desobediência, né? Que a gente vai perceber que são muitos castigos sobre a desobediência humana. Não somente castigos, ok? Mas maldições sobre todo aquele que desobedece esta lei. E é isso que nós cremos, que Deus morreu não para abolir a lei. Jesus morreu na cruz não para abolir a lei, mas para nos livrar dessas maldições que a lei carrega, ok? Para tomar essas maldições para si, ok? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele levou sobre si essas maldições, ok? Que nós veremos amanhã qual será elas, ok? Diz o seguinte, Pai, aqui nesse momento. E a ordem que Deus deu a Moisés foi o seguinte, ó. Deuteronômio capítulo 27, versículo 1. E deram a ordem, Moisés e os anciãos e ao povo de Israel, dizendo. Então, Deus deu a ordem para Moisés, para os anciãos e para todo o povo de Israel: guardai todos esses mandamentos que hoje eu vos ordeno, ok? E por que guardar esse mandamento que hoje eu vos ordeno e como se efetua isso, ok? É evidente que as coisas começam primeiro no coração do homem, ok? A conversão começa ali, a semente da conversão do evangelho começa ali no coração do homem. Ali Deus vai trabalhando e vai circuncidando o homem, não no prepúcio de sua carne, mas no seu coração, ok? Aonde nasce a raiz do mal, aonde nasce o pecado. Ali o Senhor circuncida e ali ele faz morrer todo tipo de obras de pecado que os homens ainda não viram, mas que apenas estão na intenção do coração humano. Ali o Senhor faz com que o homem sinta nojo de si mesmo, nojo de seus pecados, e os abandone. Ali começa a conversão, no coração do homem. Será, pois, que no dia em que passardes o Jordão, a terra que o Senhor der, teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E havendo-o passado, escreverás nela todas as palavras desta lei, para entrardes na terra que o Senhor teu Deus te deu, para que terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás, ok? E ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás com ferro sobre elas. De pedras inteiras edificará o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Ok? Também sacrificarás ali ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. Está vendo que a ordem é: ofereça um sacrifício ao Senhor ali no Monte Ebal, junto com essas pedras da lei que você mesmo caiará. E ele diz: comerás diante do Senhor esses sacrifícios
as ofertas pacíficas que eram trazidas. Por isso que Jesus diz: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este será salvo. Entende? Ele não está falando de canibalismo, ok? Ele está falando de você ser inspirado por Deus a viver a mesma fé que Jesus teve enquanto em vida, ok? De ser fiel até a morte. Isso, na verdade, é fazer-se participante, é comer, basicamente, do sacrifício de Jesus, ok? Na cruz. Isso representaria comer o sacrifício de Jesus na cruz. Você fazer-se participante com Jesus na semelhança de suas aflições, na semelhança de suas perseguições, uma vez que o Jesus diz a um dos discípulos, a dois dos discípulos: eu não colocarei vocês à direita ou à esquerda no reino de Deus, do meu lado, porque a mãe deles tinha pedido isso. Não colocarei a vocês na minha direita nem na minha esquerda, porque esses lugares já estão reservados para alguém. Mas ele diz o seguinte: mas vocês podem beber do cálice que eu tenho para beber? E eles disseram: podemos. E o que é esse cálice que Jesus está falando que ele beberia? A sua própria morte. Ok? Então podemos supor sim que comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo representa fazer-se participante juntamente com Ele nas aflições, nas angústias que os santos têm passado em todo o mundo. Ok? E diz o seguinte: e nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas e todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel. Nesse dia vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Neste dia vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Porquanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. Ou seja, você cumprirá estes mandamentos que hoje o Senhor te ordena. E eu posso dizer, dia após dia, Ele vai te ordenar esses mandamentos, ok? Uma vez que o amor ao próximo está intrínseco em diversos mandamentos da lei, ok? Está dentro de diversos mandamentos da lei. Amar ao próximo e amar o inimigo também está ali no meio da lei, ok? De Deus. Muitas leis são feitas para o homem, ok? E você percebe que muitas também são feitas para Deus, para a glória de Deus, uma vez que amar a Deus acima de todas as coisas é o principal motivo que nos leva a amar o próximo como a nós mesmos, ok? E deixar de lado essa questão de que se eu sou melhor que o outro ou se o outro é melhor que eu, ok? Deixar de lado essa competitividade besta de não considerar que o outro pode ser melhor que eu, ok? A questão é essa. Somente enxergando a graça, a bondade de Deus, você consegue compreender o quanto o seu inimigo também precisa dele, a fim de amá-lo conforme a regra das Escrituras, ok? E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes entrarão sobre o monte Gerazim, para abençoarem o povo. Esses são Simeão, e Levi, e Judá, e Iscar, e José, e Benjamim. Ou seja, pessoas de tribos de Israel, ok? Pessoas que da tribo de Simeão, né? De Levi, de Judá, de Iscar, a tribo de José e Benjamim. Ok? Pessoas que carregavam esse nome. E ele diz: e estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Rubem e Gade, Azer, Zebulão, Dan e Naftali, ou seja, dividindo meio a meio as 12 tribos de Israel. Metade para amaldiçoar sobre o monte Ebal e abençoar sobre o monte Gerizim, né? Metade das tribos também, ok? E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz, dizendo: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Olha como que começa aqui. Não começa falando
Maldito todo homem que não amar o seu próximo. Maldito todo homem que odiar o seu inimigo. Não começa com mandamentos a homens primeiramente. Começa com mandamentos a Deus. E ele diz, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, e abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e o puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Então, conhecendo que a palavra amém geralmente significa assim seja feito, então eles estariam declarando, se nós fizermos isso, nós receberemos essa maldição sobre nós. Ok? Então, diz o seguinte também, maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá também amém. Maldito aquele que arrancar o termo de seu próximo, e todo o povo dirá amém. Ok? Ele diz, maldito aquele que fizer o cego, com que o cego erre o seu caminho, e todo o povo dirá amém. Ok, as pessoas enxergam apenas como o cego físico, ok? Errar o seu caminho. A Bíblia não está falando somente do cego físico, mas ele também está falando daquele que é cego espiritual. Maldito todo aquele, quer seja um pastor, quer seja um homem ímpio no mundo, que fizer errar um cego em sua espiritualidade. Um cego espiritual. Ok? Não cabe somente a fazer errar um cego físico, ok? De doença física. Porque isso, na verdade, é muito fácil o Senhor curar. Mas, na verdade, ele também está falando sobre aquele que faz um cego espiritual, um ímpio, um homem depravado, distante de Deus, continuar errando no seu caminho. Quer sejam os ímpios no mundo incentivando eles mesmos a errarem, quer um pastor na igreja incentivando eles a permanecerem no seu pecado, não expondo a verdadeira palavra de Deus. E isso ele fala, maldito o homem que fizer o cego errar o seu caminho. Ok? E é esse o significado. Quantos homens não têm feito o cego errar o seu caminho? Entende? Com as suas atitudes, não somente com palavras, mas com as suas atitudes. E diz, maldito que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então tá vendo? Perverter o direito do órfão e da viúva e do estrangeiro. O que nós somos de Israel? Estrangeiros. Ok? Como Israel olha para nós? Não todos de Israel, mas alguns que estão em Israel olham como malditos. É isso que nós somos para eles, malditos. Ok? Você pode imaginar os piores xingamentos dentro da palavra de Deus. Eles incluem esse xingamento a nós. Ok? Porque nem todos estão dispostos a aceitar que essa graça de Deus, essa salvação, foi dada também a gentios, ok? Não são todos que estão dispostos a entenderem que essa graça também chegou a nós. Pelo contrário, eles acham que a graça de Deus cabe somente a eles, ok? Coisa que o Senhor prescreveu em sua palavra, no livro dos profetas, salvar também por sua misericórdia os gentios. E todo aquele homem que, quer seja dos gentios ou dos judeus, que pensam dessa maneira, não são homens dignos de que se ouçam a palavra deles, ok? Não são homens dignos que se ouça a palavra deles, porque são homens cheios de si, que desprezam o seu próximo, ok? Se houver pessoas assim, não escutem a elas, ok? Não escutem, não dê nenhum crédito sequer, ok? Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, portanto descobriu a nudez da mulher de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com um animal, isso é zoofilia. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua própria irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe.
todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em secreto, e todo o povo dirá amém. Isso é, ferir em secreto como um assassino mesmo, ok? Não como um homem que está ali para defender sua própria vida, mas como um homem que está ferindo por ferir, porque é mal, ok? E essa maldição ele leva sobre si. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá também amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Ok? Jesus ele vai dizer o seguinte, que se nós proclamarmos o verdadeiro evangelho e assim o cumprirmos, para que o nosso semelhante tenha como ver no dia a dia como ele deve proceder, e assim ensinarmos a outros, seremos grandes no reino dos céus. Mas se descumprirmos qualquer mandamento dos menores que seja, e assim ensinar a outro, será o menor no reino dos céus. Ok? O que ele está querendo dizer aqui não é maior ou menor no sentido de que um receberá maior galardão e o outro menor galardão no céu. Não, é sentido de que um herdará a vida eterna. Ok? Um herdará o céu e o outro não herdará, porquanto perverteu a palavra de Deus e ensinou coisas erradas. Ok? Não somente praticou coisas erradas que a palavra de Deus proíbe, mas também ensinou assim a outro. Então, aqui está a primeira parte do que eu tenho para falar para vocês, ok? É basicamente isso, ok? É o livro de Deuteronômio, capítulo 27. Nós lemos aqui. Foi um vídeo curto o vídeo de hoje, mas o vídeo de amanhã será um vídeo longo, ok? Peço que você se prepare porque vai falar de muito mais maldições e prejuízos que o homem traz para si quando ele desobedece a palavra de Deus. Ora, Jesus morreu naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado, para que eu e você pudéssemos andar livres diante dele, fazendo o que agrada ao coração dele. Ok? Por isso Jesus declara nas Escrituras: vós sois meus discípulos, meus amigos, se fizerdes tudo quanto vos mando. Mas logo podemos declarar que se não fizermos tudo quanto ele nos manda, seremos declarados por Deus como seus inimigos e dignos de toda a maldição da lei. Ok? Então o que acontece? A maldição que ele lançou sobre si ali, quando você desobedece a palavra de Deus, é como se você dissesse: Jesus não precisava morrer pela maldição que seria lançada por mim, que seria lançada em mim. É como se você dissesse toda vez que você desobedece: Senhor, deixa eu tomar sobre mim a maldição que me é cabível. Isso você não diz com palavras, mas você está tomando para si a maldição que Deus lançou sobre seu filho, para que a maldição não recaísse em você. Ok? O homem que tenta se justificar da lei, na graça ele decai, a ponto de que, se ele errar nos mandamentos, é essas maldições que o aguardam. Ok? São essas maldições que aguardam ele. Se você quer se justificar por obras, é isso que você tem que estar disposto a aceitar. Você tem que estar disposto a aceitar que você errou no menor mandamento que seja, você se faz culpado de todos e participante de todas essas maldições. Ok? Mas agora não pense que é errar somente em coisas que estão na vista dos homens.
ok? Como a prostituição, como o tráfico de drogas. Não pense que é só nesses pecados que os homens conseguem ver, mas é também nos pecados que está guardado no seu coração. Aqueles pecados que os homens não conseguem ver. Aqueles pecados que são praticados em oculto da vista dos homens. E isso também será contado, porque primeiro ele declarou: maldito todo homem que fizer para si imagem de escultura, para adorar em secreto deuses que Deus não proclamou como Deus. Porque aquilo na verdade são demônios. Ok? Então, o homem que quer se justificar pela lei, ele está afadado a carregar todas essas maldições que a lei traz. Seja ele quem for, grego ou judeu, servo ou livre, ele está afadado a carregar essas maldições quando ele tenta se justificar por si só, por meio de sua bondade, e ele vai se enchendo à medida de sua arrogância, a ponto de que ele pode se enxergar melhor do que os outros. Ele pode fazer como Satanás fez. Construirei um trono acima do trono de Deus. Subirei aos altos céus e ali farei o meu governo maior do que o governo de Deus. Não é assim que Satanás se enchia na arrogância de seu coração? Não é assim que ele fazia lá no céu antes de ser jogado à terra? E dia após dia, os homens têm enchido na medida de sua arrogância, na medida de sua bondade própria. Eles têm se enchido dia após dia, fermentado seu coração com fermentos de fariseus, enchendo-se, proclamando-se santos, tornaram-se ímpios, proclamando-se sábios, tornaram-se nécios, proclamando-se homens de Deus, tornaram-se ímpios por completo. Proclamando a verdadeira fé e difamando-a com as ações. Assim tem agido o mundo. Sim, o mundo. Porque aqueles que verdadeiramente são igreja não fazem dessa forma. Ok? E não pense que é porque eles são melhores do que os outros. Ok? Os homens se enchem na medida de suas arrogâncias e acham que os outros também, que andam em verdadeira humildade, está enchendo na mesma medida que eles. A verdade é, quando o homem defende a sua fé com total verdade, quando o homem defende a sua fé por inteiro, as pessoas vão enxergar ele como arrogante. Quer ele seja ou não seja. Quer ele esteja sendo arrogante ou não sendo. As pessoas sempre vão falar que ele está sendo arrogante. A verdade é, quando o homem tem no seu coração a verdadeira humildade e prega com veemência, crendo de fato nas Escrituras, ok, proclamando a palavra da salvação com verdade, não distorcendo ela em ponto nenhum, os homens falam: você é arrogante, você é orgulhoso. Eles imputam o pecado de Lúcifer em nós. Mas eles não enxergam que o mesmo pecado que pode chegar a nós, chega também para eles. Uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Agora, você acha que é você que se converte? Você acha que é você que se salva? Você acha que é você que faz as obras? Sabe o que o próprio Jesus declarou? Quando o Tiago disse: mostra-nos o Pai. Sabe o que ele falou para o apóstolo Tiago? Ele falou o seguinte: há tanto tempo estou convosco como você não... Há tanto tempo estou com vocês, como vocês não têm reconhecido que quem vê a mim, vê ao Pai. E dele fala: se você não crê em mim, por essas palavras que estou falando, creia pelo menos pelas mesmas obras. Ok? E daí o que Jesus declara? Eu faço as obras? Não, ele estava em condição humana, ele veio ensinar o caminho. Ok? Ele veio ensinar o caminho a cada um de nós. Então ele veio e disse o seguinte: o Pai
faz as obras. Crede em mim, porque quem faz as obras é o Pai. Crede em mim pelas mesmas obras, porque o Pai tem poder para curar os mortos e deu ao Filho o poder para ressuscitar os mortos. Ok? Assim como o Pai ressuscita os mortos, também foi dado ao Filho de Deus, o Messias, o verdadeiro Salvador, curar, salvar e ressuscitar os mortos. Ok? Então ele diz, creia pelo menos pelas mesmas obras, não declarando como se a obra fosse dele, mas como se a obra pertencesse ao Pai. E ele e o Pai eram um só. Ok? Então, graça e paz. Reflita sobre essas questões da bênção, da maldição, e não se agarre às suas próprias obras, como se gloriando dela. Ok? As obras nada mais são para contestação, para que os homens possam saber se somos pertencentes a Deus ou ao diabo, ok? Se somos pertencentes a Deus ou ao mundo. Por isso que ele disse, pelos seus frutos os conhecereis, ok? Não podes colher figos dos abrolhos, ok? Assim, dessa mesma forma, você não consegue fazer com que uma árvore má dê bons frutos de si mesma. E você não consegue fazer com que uma árvore boa dê frutos maus de si mesma. Ok? Só que até a árvore boa você deve levar em consideração. A árvore boa, ela também tem falhas e tem pecados. Ok? Então, entendendo isso, sabemos, o homem não é salvo pela obra da lei, uma vez que a obra da lei chama o homem à perfeição. Ora, o que Jesus falava o tempo todo, quando ele falava de amor ao inimigo, quando ele pregou o seu sermão do monte ali, o que ele falava? Sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Como você consegue se elevar a esse padrão de perfeição? Como você consegue fazer isso? Hein? Porque muitos, achando que podem alcançar essa perfeição, encheram-se a medida de sua arrogância e não conseguiram mais sustentar as mesmas obras. O homem não consegue fingir que ele é perfeito 24 horas por dia. O homem não consegue fingir isso. O homem não consegue falar, eu não tenho pecado. Ok? Ele não consegue. Quem é o homem nesse mundo que pode declarar com total certeza e dizer, eu não tenho pecado? Quem é o homem que no dia de hoje, quer em pensamento, quer no coração ou nas ações, possa dizer, eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho do que me arrepender hoje? Qual é o homem que pode dizer isso? Eu desconheço esse homem. E o homem que está diante de vocês aqui falando, eu mesmo, reconheço quantos pecados há no meu coração. Ok? Quantos pensamentos mal passam na minha cabeça 24 horas por dia. Ok? Quer seja por parte das tentações de Satanás, ou quer seja nascidos de meu próprio coração. Independente do que seja. Ok? Nós vemos que o homem é mau por natureza. E que Deus decidiu punir todo um mundo no passado, a ponto de que só sobrou Noé e a sua família, a ponto de que todos os outros morreram no passado, uma vez que o coração do homem era mau desde o seu nascimento, ok? Desde o seu nascimento, e seria continuamente mau até o fim de seus dias. Era isso que Deus enxergou no coração daqueles homens, ok?
E a verdade é, eu e você não somos diferentes deles. Nós nascemos com o mal em nós. E nós temos esse mal até o fim dos nossos dias. A ponto de que, ainda que eu me santifique por inteiro a Deus, ainda que eu viva uma vida santa e piedosa e morra de fato por Ele, com a verdadeira fé guardada no meu coração, ainda assim eu não posso dizer, eu não fui pecador. Ok? O homem não consegue dizer isso. Tanto que no fim de seus dias, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que no fim de seus dias ele se achou como o maior dos pecadores, ok? Como no sentido de que, relembrando todos os maus que ele fez, ok? Relembrando todos os pecados que ele praticou, ok? Quem é o homem que na face da morte se orgulha e diz, eu vivi uma vida justa, eu vivi uma vida perfeita, eu não tenho nada do que me arrepender? Raramente um homem se encontrará nessa situação. O próprio apóstolo Paulo se pegou nessa questão. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças dou a Deus por meio de seu Filho Jesus e de seu sacrifício. Ok? Graça e paz a todos, fé no sacrifício de Jesus e sigam adiante. Ok? Não fiquem caídos. Ok? Não fiquem abatidos no chão. Clamem a Deus para que Ele levante você do seu erro e você permaneça de pé por meio da graça. E quando permanecerdes de pé, não se ensoberbeça. Quando permanecerdes de pé, não se orgulhe dizendo, eu por minhas mãos me coloquei de pé. Pelas forças que há na minha perna, me coloquei de pé. Porque você pode errar em muitas coisas. Porque a tua soberba pode preceder a sua queda novamente. Então, quando puseres de pé, agradeça a Deus. Quando Ele te levantar para caminhar com Ele novamente, agradeça a Deus e não torne a se orgulhar e se fazer refém de sua própria bondade, ok? A fim de que não se ache no seu coração arrogância no dia do juízo, mas uma firme convicção de que pela fé Ele foi quem nos libertou, quem nos salvou, para que andássemos como Ele andou neste mundo, ok? Em nome de Jesus, que possamos fazer essa caminhada cristã, combater o bom combate, guardar a nossa fé e nos achar santos e irrepreensíveis diante de Deus, uma vez que poderoso é Deus que nos fortalece, poderoso é aquele que nos declara santificados por Ele, porque é Ele que é o Senhor, do qual nos santifica, ok? Graça e paz a todos, uma ótima semana.